O jurista Ives Gandra Martins comentou em pronunciamento pelas redes sociais a notícia do arquivamento de uma absurda representação que foi apresentada à Ordem dos Advogados do Brasil por uma associação que alega representar a velha imprensa. O jurista apontou que, mesmo após o arquivamento em 2 instâncias, a velha imprensa segue dizendo que ele teria sido investigado por atos golpistas, incorporando a argumentação dos acusadores como se isso fizesse algum sentido. O jurista reiterou que jamais participou de qualquer ato de natureza golpista e que, ao contrário, sempre declarou que não havia qualquer risco de golpe de Estado. Ives Gandra Martins explicou que seu comentário acadêmico à Constituição explicou o artigo 142, explicitando as funções das Forças Armadas e que isso foi explicado inúmeras vezes a inúmeras pessoas ao longo de décadas. Ele relatou que em 2017, durante o governo Temer, escreveu uma carta a um coronel explicando o artigo 142 mais uma vez e que essa carta, encontrada no celular de Mauro Cid, vem sendo utilizada para uma narrativa de tentativa de golpe de Estado. Ives Gandra ironizou: constou lá como se em 1997 eu teria previsto o 8 de janeiro, como se em 2014 eu teria previsto o 8 de janeiro, e como se nessa carta de 2017, muito antes de ser o presidente Bolsonaro, eu nem sabia se ele seria candidato ou não, eu poderia ser, com isto, o estimulador de golpes, quando eu sempre defendi a democracia. Mas reiteram que eu era profeta em 1997 e em 2014. O jurista reiterou que o 8 de janeiro não representou uma tentativa de golpe de Estado, e sim uma baderna. Ele disse: não podia ser golpe de Estado porque nunca houve um golpe de Estado com estilingues para derrotar as Forças Armadas brasileiras. Para mim, eu continuo dizendo, foi uma batalha igual àquela que o PT e o MST fizeram no governo do Michel Temer, quando destruíram o Congresso Nacional. Ives Gandra Martins mostrou que, mesmo após a representação ser arquivada em 2 instâncias, a velha imprensa continua mencionando atos golpistas. Ele disse: eles continuam dizendo que as minhas profecias de 1997, 2014, 2017 foram os incitadores de golpe de Estado. E a prova que não é que essas aulas sobre 142 na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército eram dadas por mim. Quem interpretava o 142 para eles era eu. Quem dizia em 2022 que não havia risco nenhum de golpe de Estado, que as Forças Armadas não entrariam, era eu. E os fatos confirmaram que as Forças Armadas não fizeram nenhum movimento. Nunca apoiaram qualquer movimentação que representasse um ataque violento ao Estado de Direito. Ives Gandra Martins apontou: sempre que a notícia aparece, a impressão é de que eu ganhei em um processo em que, de rigor, eu me defendia por ser golpista, quando, na verdade, jamais na vida eu defendi golpe de Estado. A Folha de São Paulo publicou ontem a notícia na página 8 que a OAB arquivou a representação contra Ives Gandra por atos golpistas. Mais uma vez eu volto a explicar. Em primeiro lugar, nunca tive nenhuma participação em qualquer movimento dessa natureza. Segundo ponto, durante toda a campanha do presidente Lula em 2022, quando houve uma manifestação bombástica na Faculdade de Direito lá de São Francisco, de que a democracia corria risco, eu, em artigos, em palestras, em manifestação pelo Conselho Superior de Direito, declarei que o risco de um golpe de Estado era 0 multiplicado por 0, dividido por 0,
somado a zero. Em 1997, eu comentei com Celso Bastos em 15 volumes, mas o responsável pelo 5º volume, que representava o título 5º da Constituição, fui eu. Os comentários fizemos conjuntamente, que é o título que declara que a defesa, dedicado à defesa do Estado e das instituições democráticas. Eu interpretei em 1997 o artigo 142, que está aqui escrito: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, é destinada a 3 funções: a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes poderes, da lei e da ordem. A garantir, portanto, a lei e a ordem por iniciativa de qualquer poderes. Este artigo foi escrito na Constituição depois de um longo debate entre o PT, uma proposta do deputado José Negrino, que pretendia deixar as Forças Armadas apenas com a função de defender a pátria e não dessa integração nacional, como tem hospitais na Amazônia, defesa de fronteira, escolas para poder auxiliar o ensino público. E a proposta que terminou prevalecendo do então senador Fernando Henrique, no qual agradou a todas as correntes, menos ao PT, que foi derrotado. As correntes aos próprios militares, aos democratas que lá estavam, colocando essa tríplice função, inclusive de garantir a lei e a ordem. Eu comentei, e aquilo que eles dizem que são atos golpistas estão nesses comentários que eu fiz neste livro, dizendo que, como estava garantir a lei e a ordem por solicitação de qualquer dos poderes, se um dia houvesse, coisa que eu dizia sempre nos meus escritos, inclusive no artigo que escrevi para este livro, em homenagem ao ministro Gilmar Mendes, em 2014, coordenei com Carlos Valder do Nascimento e Dirceu Torres Ramos um livro com eminentes juristas do Brasil inteiro, em homenagem ao ministro Gilmar Mendes. Meu artigo foi sobre o 142. Eu dizia que os poderes poderiam solicitar, mas as Forças Armadas, elas só poderiam atuar para garantir a lei e a ordem, e nunca para romper a lei e a ordem, nunca para dar um golpe. Professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, de 1990 a 2022, quando eu ensinava o 142, eu sempre dizia isto que eu estou dizendo aos senhores. E cada pessoa, todos os alunos que eu tive no Brasil desde 64 e no exterior, sempre que me fizeram perguntas até hoje, com quase 90 anos, eu sempre respondo. E em 2017, ainda no governo do presidente Michel Temer, quando um major que não foi meu aluno, mas bastava ser aluno de uma instituição, eu sempre respondi para auxiliá-los, eu respondi uma carta na qual dizia que estamos em plena tranquilidade e dava uma interpretação que em nenhum momento quem ler a carta perceba que eu possa ter sugerido um golpe de Estado.
algo absolutamente incabível. E por isso é que eu dizia em 2022, por conhecer os militares, por dar aula e por ensinar este artigo, que não havia o menor risco de golpe de Estado. Esses artigos que estão aqui, eu reproduzi em novembro de 2022, num depoimento ao Congresso Nacional, num artigo para o Conjur, que nunca houve risco, porque as Forças Armadas nunca entrariam num golpe de Estado. E as lições que eu davam, como democrata que sempre fui, era nesse sentido. O senhor imagine que eu poderia, em 1997, em 2014, nos artigos de 2022, numa carta que consta no celular do coronel Cid, que eu nem sei se foi ou não foi meu aluno, tenho impressão que não, que eu ensinava para coronéis que no fim do curso iriam para generais, numa carta em que eu dizia o que representava a interpretação do 142, e em nenhum momento falando de golpe, ao contrário, estabilidade das instituições, algo que sempre ensinei, que sempre escrevi, constou lá o título, como se em 1997 eu teria previsto o 8 de janeiro. Como se em 2014 eu teria previsto o 8 de janeiro. E como se nessa carta de 2017, muito antes de ser o presidente Bolsonaro, e eu nem sabia se ele seria candidato ou não, eu poderia ser, com isto, o exterminador de golpes, quando eu sempre defendi, como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, durante 8 anos, inclusive no período da democratização, como presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, inclusive durante a Constituinte, em audiências públicas, parlamentarista que sempre foi a democracia. Mas reiteram que eu era profeta em 1997. Em 2014, para o Gilmar Mendes, eu tinha sugerido, porque escrevi num livro em homenagem a ele, que eu mesmo coordenei, uma carta que não falava em 2017, num movimento que para mim foi uma baderna, não podia ser golpe de Estado, porque nunca houve um golpe de Estado com estilingues para derrotar as Forças Armadas brasileiras. Para mim, eu continuo dizendo que é uma matéria igual àquela que o PT e o MST fizeram no governo do Michel Temer, quando destruíram o Congresso Nacional. O que eu quero dizer é o seguinte: reitero, minha própria notícia da Folha, em que arquiva a representação contra ele por incitar atos golpistas. Quem diz que incitou atos golpistas foi a ABI e uma outra instituição, dizendo exclusivamente aquilo que eu tinha escrito muito antes. Que os senhores vão de perceber que eu não tenho dom profético nenhum, e muito menos nas entrelinhas daquilo que eu escrevi poderia estar aquilo que eu defendia como democracia, algo que representasse um golpe de Estado. Até porque o título 5º da Constituição é para garantir as instituições democráticas, e assim que eu interpretei, para assegurar o Estado de Direito no país. E a minha vida toda de defesa da democracia representa, de rigor, a demonstração de que essas perseguições, que a Ordem mandou arquivar, já tinha mandado em primeira instância, mandou arquivar em segunda instância, em que eles continuam dizendo, os representantes, que as minhas profecias em 99, 97, 2014, 2017 foram os incitadores dos golpes de Estado. E a prova que não é que essas aulas sobre o 142, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, eram dadas por mim.
Quem interpretava o 142 para eles era eu. Quem dizia em 2022 que não havia risco nenhum de golpe de Estado, que as Forças Armadas nunca entrariam, era eu. E os fatos confirmaram que as Forças Armadas não fizeram nenhum movimento, nunca apoiaram qualquer movimentação que representasse um atentado violento ao Estado de Direito. A Ordem dos Advogados não tem responsabilidade nenhuma, porque qualquer processo que entra na Ordem era obrigado a processar. E a verdade é que, mesmo sem ter defendido em primeira instância, eles já tinham mandado arquivar. Daí recorreram. Em segunda instância, foi de novo arquivado. E era isso que eu queria trazer, meus amigos seguidores, já que sempre que a notícia aparece, a impressão que eu ganhei um processo em que, de rigor, eu me defendia por ser golpista, quando, na verdade, jamais na vida eu defendi golpes de Estado. Principalmente quando era para romper instituições. Basta dizer que ainda tinha sido presidente de um partido político de 1962 a 64, que participava do conselho desse partido, que era o Partido Libertador de São Paulo, quando veio o ato institucional número 2, que eliminou todos os partidos, inclusive o meu, que era parlamentarista. Eu sempre fui parlamentarista, e era o único partido parlamentarista do Brasil, que era o PL. Eu escrevi uma carta ao senador Mendes Sá, que era vice-presidente do partido, dizendo que nunca mais faria política no Brasil, na medida em que eu entendia que não podia se eliminar a possibilidade de se discutir o mais moderno sistema político, que é o parlamentarista, porque das 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas, e a única presidencialista democracia dos Estados Unidos, demonstrando a vitória magnífica desse sistema sobre o sistema presidencialista, que é um verdadeiro fracasso na América Latina. Todos os países já tendo sofrido golpes de Estado. Era isso que eu queria trazer, porque a todo momento se reitera que eu, profeticamente, em 1997, com a minha interpretação do 142, teria estimulado golpes de Estados que nunca houve e nunca haveria no Brasil. Porque desde a criação do artigo, do curso, no qual eu era professor desde 90, quando fui convidado, eles disseram, era para que respeitassem e fossem as Forças Armadas escravas da Constituição. Meus caros e queridos amigos seguidores, em função da reiteração da matéria, é o que eu queria trazer para os meus amigos. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G.
Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org